Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. A nossa história começa no meio do mar e o nosso prota, o Tim, fala pra Yamin não desistir, que eles têm que remar até a costa. E a Yamin fala que não tem mais forças pra ficar remando. E de repente um tubarão começa a se aproximar deles. E o Tim pensa que se isso continuar, os dois vão morrer ali mesmo. E então ele puxa aquela tábua que os dois estavam se apoiando. E a Yamin pergunta o que ele tá fazendo. Nisso ela começa a se afogar e fica pedindo ajuda pro Tim, falando que não quer morrer ali. E aquele tubarão já vai indo pra morder eles. Mas então o Tim dá uma paulada na cabeça dele com aquela tábua. E o tubarão fica parado ali olhando pra ele. Nisso ele começa a mergulhar e a Yamin vai afundando dentro do mar e aquele tubarão começa a ir na direção dela e ela fica pensando ali pro Tim salvar ela, mas então aquele tubarão começa a sentir o cheiro de sangue. O Tim acabou ficando ferido depois daquela paulada que ele deu no tubarão. Nisso ele começa a prender a respiração e já vai mergulhando em busca da Yamin, mas aquele tubarão começa a perseguir ele e já vai chegando na cola do Tim, mas a tempo ele consegue desviar da mordida do tubarão. Nisso ele aproveita a oportunidade e já mete a estaca no olho do tubarão e começa a rasgar o olho dele, e o tubarão fica se debatendo para poder tirar aquela estaca do olho dele. Nisso o Tim começa a nadar para longe dali, enquanto isso a Yamin começa a ficar sem fôlego e implora pro Tim ir ali salvar ela rapidamente, e ela percebe o Tim se aproximando, e ele vai nadando a toda velocidade para poder salvar a Yamin, e ele consegue alcançar ela, e já vai levando ela para a superfície. Depois disso um tempinho se passa, e a cena corta para uma praia. A Yamin tá desmaiada ali perto do mar, e de repente ela começa a cuspir toda a água que tava no corpo dela, e ela se pergunta o que aconteceu ali, e assim que ela acorda ela se depara com o Tim fazendo primeiros socorros nela, e então o Tim percebe que a Yamin já acordou, mas ele continua fazendo primeiros socorros nela. Nisso a Yamin dá um grito bem alto perguntando se ele é algum tarado. Tempinho depois o Tim explica o que aconteceu ali pra ela, e ela pergunta se tudo que ele tava fazendo foi prestando os primeiros socorros nela, e ele diz que é isso mesmo, e que também ele fez a respiração boca a boca nela, e ela fica brava, e o Tim fala que ela não precisa ficar assim, que até porque eles estudaram medicina juntos, e a Yamin começa a pensar bem e agradece a ele por ter salvado a vida dela, e ela pergunta pro Tim onde é que é aquele lugar, e ele fala que não tem ideia, e a Yamin pergunta se o celular dele ainda tá funcionando, e ele fala que tá funcionando, mas não tem sinal, e ela diz que já que é assim ele pode chamar a polícia, mas ele diz que não tem sinal, como é que ele vai chamar a polícia? E ela pergunta se o Tim é estúpido, que ele pode ligar pra polícia mesmo que não haja sinal, e já vai tomando o celular da mão dele falando que vai fazer isso pra ele. Nisso ela mandou uma mensagem pedindo ajuda, e eles ficam esperando ali um tempo e não tem resposta, e ela pergunta se o celular do Tim tá quebrado ou algo assim, e o Tim de repente já sobe num pé de coco falando que avisou a ela, e ela se pergunta se o Tim é algum macaco quando foi que ele subiu ali, e ele diz que a pessoa pode ligar pra polícia mesmo sem um cartão SM, mas que o pré-requisito é que o celular esteja dentro do alcance do sinal de rede, e que ali, como esperado, não há nenhum sinal. E aí eu me pergunto então o que eles devem fazer e onde é aquele lugar, que se eles quiserem encontrar uma forma de buscar ajuda, eles precisam saber onde é que fica aquele lugar ali, que numa ilha tão grande provavelmente deve haver alguém. E o Tim fica olhando ao redor, e de repente ele grita pra Yamin calar a boca, e ela pergunta por que ele tá mandando ela calar a boca, que ela não falou nada de errado pra ele, e ele já vai descendo do pé de coco. E aí Yamin pergunta por que ele tá falando desse jeito com ela, que ela não fez nada pra ele, e ele já vai tampando a boca dela, e o Tim começa a olhar em volta, e ele acaba salvando a Yamin de uma lança que tava voando na direção dela, e ela se pergunta quem foi que jogou isso. Nisso eles vão escutando o barulho vindo do mato, e algumas pessoas vão saindo de lá falando que acharam carne, e eles vão gritando e falando algo na língua deles, e o Tim tenta se comunicar com eles, e pensa que realmente há indígenas nessa ilha, e que talvez ele possa perguntar a essas pessoas onde é que fica aquele lugar, mas de repente o pessoal começa a correr pra cima deles, e um deles vai tentando acertar a lança no Tim, e o Tim tenta falar com eles em várias línguas, mas eles não entendem, e o cara já começa a ficar com raiva dele, e ele grita algo pro camarada dele e aponta pro Tim, e o Tim diz que esses caras não parecem ser nem um pouco amigáveis, e o indígena vai tentando atacar ele, mas ele consegue desviar com facilidade, mas um dos colegas dele já vai vindo atrás do Tim. Nisso o Tim segura a lança do cara que tava tentando acertar ele, e já bloqueia o ataque do cara que tava vindo atrás dele, e ele já vai indo com chute pra dar na cara do indígena. Nisso o Tim dá uma bicuda na cabeça dele, e ele começa a puxar a lança do cara falando pra ele encostar de junto dele, e o Tim já vai preparando o soco pra dar na cabeça dele, mas então alguém vai se aproximando rapidamente atrás do Tim, e a Yamin grita falando pra ele tomar cuidado, e um gordinho aparece atacando ele com a lança, e o Tim pensa que parece que realmente esses caras não estão ali pra brincadeira, que eles estão tentando atacar ele mortalmente, mas de repente um daqueles indígenas começa a correr na direção da Yamin, e a Yamin sai correndo perguntando o que aquele cara quer fazer. Nisso ele já vai dando um chute nas costas dela, e nesse chute ela acaba caindo no chão, e ela pergunta por que aquela pessoa fez isso, que tá doendo muito, e o cara já vai indo pra atacar ela com a lança, e ela fica pedindo pro Tim salvar ela, e o Tim já aparece dando uma encravada com a lança no cara, e a Yamin vendo aquilo começa a gritar assustada. Nisso o Tim pisa nas costas do cara e começa a tirar a lança do corpo
corpo dele, e ele vai sacudindo a lança pra sair a tinta do cara. Nisso, aquele outro indígena começa a correr pra cima dele, e rapidamente o Tim dá uma lançada no gogó dele, e fala que agora só falta acabar com mais um, e ele vai pegando a arma de osso do outro cara, e ele começa a ir em direção ao gordinho. Nisso, o Tim já joga a espada pra cima dele, mas o cara acaba defendendo esse ataque, mas logo em seguida o Tim já dá uma joelhada na cabeça do cara, e nessa pancada o cara é jogado pra longe, e aquela espada que o Tim jogou nele começa a cair do céu, e coincidentemente ela cai bem em cima na cabeça do cara, e a Yami fica olhando pro Tim com a cara de assustada, e ela vai limpando aquela tinta do rosto dela, e o Tim pensa que ela deve estar morrendo de medo agora, mas que não teve muito o que fazer, aqueles caras estavam tentando acabar com ele tinha que resolver de alguma forma, e a Yami pergunta se ele é realmente o Tim, e ele fala que não, que ele é um clone, e a Yami pergunta como ele pode ser tão poderoso, que ele acabou de eliminar 3 pessoas seguidas, e além disso, anteriormente ele eliminou aquele tubarão, e ela fala que pode ajudar o Tim a testemunhar, que aquelas pessoas estavam atacando ele só se defendeu, e o Tim começa a rir dela, e ela pergunta do que ele tá rindo, e ele pergunta se ela tá com medo ou algo assim, e a Yami fala que não é como se ela estivesse sendo ingrata, que se não fosse ele que tivesse salvado ela todas essas vezes, ela já teria morrido há muito tempo, e pergunta como o Tim pode ser tão poderoso assim, que ele não parece ser um estudante de medicina comum, e ele fala que antes de ir pra faculdade ele serviu no exército por vários anos, e ele começa a lembrar do tempo dele no exército, e uma pessoa fala que a partir de agora ele vai mudar a identidade dele, que agora ele vai ser um estudante da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa, e fala que a missão dele vai ser proteger aquela pessoa, e o Tim pensa que, no entanto, antes que ele pudesse atingir o objetivo e proteger aquela pessoa, o navio em que eles estavam acabou naufragando, e que ele não sabe se aquilo foi causado por um desastre natural ou provocado por um ser humano, mas que espera que aquela garota que ele tem que proteger tenha tido sorte e sobrevivido naquele naufrágio, que assim ele vai poder encontrar ela e concluir a missão dele. Tempinho depois o Tim sobe em cima do pé de coco e começa a arrancar os cocos, e a Yami fala pra ele olhar dali de cima pra ver se não tem alguém no mar, e o Tim percebe que tem um bote salva-vidas lá na frente, e a Yami diz que deve haver outros sobreviventes, que é pra eles ajudarem aquelas pessoas, e o Tim fala pra ela esperar, que não é pra ela entrar na água ainda, e ao redor daquele bote salva-vidas tem vários tubarões cercando eles, e as pessoas se perguntam por que há tantos tubarões ali, e a Yami fica surpresa de ter tantos tubarões reunidos. Nisso o Tim começa a olhar para aqueles corpos, ele acaba tendo uma ideia, e ele vai levando um daqueles corpos pro mar, e diz pra Yami ficar ali esperando por ele, e ela pergunta o que ele tá planejando fazer com os corpos desses caras. Nisso o Tim vai entrando dentro do mar, e aqueles tubarões começam a sentir um cheiro de sangue, e o Tim pensa que tá funcionando, que todos eles estão indo pra ali, e ele vai colocando o corpo do cara na direção dos tubarões, e então ele empurra o cara e começa a se impulsionar pra frente, e ele vai nadando pra longe dali, e os tubarões começam a se aproximar do cara, e ele pensa que funcionou, mas que ele vai ter que arrastar o outro corpo agora. Nisso a Yami já tá trazendo o corpo do outro cara e fala que vai ajudar ele, e o Tim pensa que parece que ele subestimou ela, e o pessoal no barco fala que aqueles tubarões estão nadando pra longe dali, e que eles não podem desperdiçar essa oportunidade, que eles têm que remar pra longe dali rapidamente. Nisso eles começam a nadar pra longe daqueles tubarões. Tempinho depois eles chegam na ilha, e a Yami pergunta se a conselheira tá bem, e ela agradece a ela e o Tim por ter salvado eles, e fala que graças a eles estão vivos agora. E a Yami pergunta enquanto as outras pessoas, os professores e os colegas que ficaram no navio, e a conselheira fala que eles não tiveram tanta sorte assim, que a situação era caótica e apenas algumas pessoas embarcaram no bote salva-vidas, e naquele momento no navio o pessoal fica desesperado, falando que eles têm que fugir dali o mais rápido possível, e a conselheira fala que por sorte eles conseguiram embarcar em um bote que tinha sobrando, e a Yami fica em choque e pergunta como isso pôde acontecer, e uma pessoa pergunta se aquela ali é a Yami, que ele não esperava encontrar ela ali, e fala que o nome dele é Hu Feng, e diz que eles já fizeram um curso seletivo sobre nutrição juntos antes, e agradece por ela ter salvado a vida dele, e ela fala que ele deveria agradecer ao Tim, que ela só fez ajudar ele, e o cara encosta de junto do Tim, cumprimenta ele falando que ele é o Hu Feng, e agradece pelo Tim ter salvado ele, e o Tim fala que ele não precisa ficar agradecendo, e o Hu Feng fala que a propósito ele acabou de ver o Tim jogando algo no mar para atrair os tubarões, e pergunta se aquilo que ele tinha visto era realmente pessoas, e a conselheira fica em choque depois de ouvir isso, e o Tim fala tranquilamente que aqueles eram os cadáveres dos nativos da ilha, e o Hu Feng pergunta se para atrair os tubarões ele acabou com aquelas pessoas, e pergunta também se existem nativos nessa ilha, e todos eles ficam em choque, e o Tim diz que é melhor alimentar tubarões com pessoas mortas do que alimentar os tubarões com as pessoas vivas, e o Hu Feng começa a ficar com medo e fala que isso é terrível, e a Yami fala pro Tim se ele não explicar direito ele vai acabar morrendo, e ela fala pro pessoal que aquelas pessoas atacaram eles primeiro, e que tudo que o Tim fez foi se defender, e o Hu Feng fala que isso não é desculpas, que no fim das contas ele matou alguém, que pra segurança de todos, ele sugere tomar medidas contra o Tim, e fala que em primeiro lugar eles não podem deixar o Tim se mover livremente, que ele não pode sair da vista deles, e que além disso, na hora que eles forem dormir, o Tim deve ficar amarrado, e diz pra Yami pra ela não se preocupar, que ele vai proteger ela, e ela dá um suspiro e fala que não precisa da proteção dele, e pergunta por que o Hu Feng tá agindo assim, que se não fosse pelo Tim ter salvado ele agora há pouco, ele já teria se tornado comida dos tubarões, e o Hu Feng fala que
isso é verdade, mas que o Tim acabou com aquelas pessoas, e pergunta se a Yami não tem medo de ficar com uma pessoa tão perigosa assim perto deles, e o Tim fala pra ele que não há necessidade de se preocupar, que se o Ruffy acha mesmo que o perigo tá ali, ele não se importa nem um pouco de mandar o Ruffy de volta pro mar, e o Ruffy já fica com medo falando pro Tim se afastar dele. Nisso a Yami grita com o Ruffy e diz pra ele parar de falar bobagem, que ele não viu o que aconteceu ali antes, e fala que, como ela já disse antes, o Tim tava agindo em legítima defesa, que foi porque os indígenas estavam tentando acabar com o Tim e ele não teve outra escolha a não ser acabar com eles, e a conselheira concorda e fala que o Tim, além disso, salvou a vida deles, que eles precisam confiar mais no Tim, e o Ruffy fica com raiva porque até a conselheira tá do lado do Tim, e ele diz pro Tim que só tava preocupado com os colegas dele, que não é pro Tim levar tão a sério assim o que ele disse, e fala pra Yamin também que sente muito, que ele só tava preocupado com ela também, que no fim das contas ela é uma garota e se as pessoas ao redor dela não for confiáveis, e ela já interrompe ele falando que o Tim é a pessoa mais confiável que ela conhece ali. Nisso aquela outra pessoa que tava no bote diz que ele nem se apresentou ainda, e fala que o nome dele é Lee Sai, e ele tem 31 anos, e que ele trabalhava como atual supervisor da corporação do grupo de constituição, e ele pergunta o que o pessoal ali pretende fazer agora, e o Tim fala que se o Lee Sai tiver alguma coisa pra dizer, é melhor ele falar logo, e o Lee Sai diz que no momento eles não sabem quando o resgate vai chegar, por isso a principal prioridade deles agora é compreender a situação daquela ilha para encontrar fontes de alimento e de água no futuro, então ele aconselha entrar dentro da floresta para dar uma olhada, e depois de entrar eles também podem procurar outros sobreviventes, e talvez encontrar uma maneira de sair da ilha, e pergunta o que o pessoal acha, e tanto a conselheira quanto a Yamin perguntam o que o Tim acha sobre isso, e ele pensa que as fontes de alimentos e de água potável perto da costa são escassas, e que isso não pode sustentar a sobrevivência deles a longo prazo, que embora a selva apresente certos perigos, também fornece oportunidades, e também existem indígenas de origem desconhecida, e ele teme que seja necessário entrar na selva para descobrir a origem dessas pessoas, mas então o Tim fala que não recomenda entrar dentro daquela floresta agora, porque vai ser muito perigoso, e a conselheira diz pro Lee Sai que acha que o Tim tá certo, que se eles entrarem na selva assim precipitadamente, pode encontrar feras selvagens e nativos da ilha a qualquer momento, e o Lee Sai diz que a conselheira tá se preocupando demais, que segundo o bom senso é improvável que exista feras de grande porte nessa ilha. Já quanto aos povos indígenas daquela ilha, embora eles não consigam entender a língua deles, ele acha que desde que não demonstrem agressividade e sejam educados e amigáveis, eles ainda possam se comunicar com esses povos indígenas, e o Ruffy fala que os nativos geralmente são pessoas comuns, então provavelmente eles não serão pessoas ruins, e a Yami pergunta como ele pode dizer isso se ele nem viu um indígena antes, e o Tim pergunta se o Ruffy não consegue entender o que eles disseram, e fala que não há diferença entre matar um ou dois, que dependendo dele matar um, dois ou três ou quatro não tem problema, e pergunta o que o Ruffy acha disso, e o Ruffy assustado pergunta o que ele tá tentando fazer, e isso o Tim já vai preparando um ataque, e a conselheira grita falando pro Tim não fazer isso, e o Ruffy morrendo de medo já começa a pedir ajuda, mas o Tim acaba quebrando o coco bem do lado dele, e ele oferece o coco pra conselheira e fala que é melhor eles se hidratarem um pouco, e o Tim pergunta se o Lee Sai também não quer tentar, e o Lee Sai diz que vai tentar fazer isso, mas diz que uma hora ou outra eles vão ter que entrar na floresta, que eles não podem ficar ali esperando a morte, que eles nem sequer têm comida e água o suficiente e que esses cocos acabarão uma hora ou outra, e o Tim fala que ele tá certo, e fala que aquele dente ali foi o que ele encontrou em um dos indígenas, que aquele ali parece ser um dente de um lobo, e o Lee Sai fala que aquilo ali realmente parece ser uma presa de um lobo, mas que mesmo que haja lobos naquela ilha, eles não vão poder fazer nada, e que havia tantas pessoas naquele navio, que ele não acredita que eles sejam os únicos sobreviventes ali, e é muito possível que as outras pessoas tenham chegado ali também, então eles vão ter que entrar na selva não apenas para procurar comida ou água, mas também para procurar outros sobreviventes, e o Tim pensa que se ele estivesse sozinho, ele poderia ir muito bem ir para a selva descobrir, mas que na verdade não há uma solução tão simples para isso, e o Tim decide então e fala que eles vão entrar um pouco na selva, mas que não é para eles irem muito longe, que eles vão precisar explorar devagar e com calma, e o Lee Sai fala que se ele quer fazer isso, então eles vão fazer. Um tempinho depois eles estão entrando na floresta, e o Lee Sai começa a falar das plantas que ele vê ao redor dele, que ele até viu um pé de palmito, e a conselheira fala que ele é muito inteligente, e o Lee Sai fala que aquilo ali são apenas plantas comuns que ele tinha conhecido quando acampava, mas então de repente o coelho passa voado por eles, e o Lee Sai fala pro Tim que ele acabou de ver um coelho passar por ele, que é pra eles se apressarem e correr atrás dele, e o Tim fala pra Yami economizar energia, que ela não vai conseguir alcançar aquele coelho, que há tantos obstáculos nessa selva que ele nem mesmo tem certeza que ele conseguiria pegar esse coelho, e a vegetação ali é tão densa que é fácil se perder, e fala pra Yami seguir ele de perto, e ela simplesmente concorda em fazer o que ele pede. Nisso eles começam a escutar o grito de alguém, e a Yami fala pro Tim que aquele ali é o grito da conselheira e do Ruffy, e diz que eles devem estar em perigo, e fala pro Tim junto com ela na direção que o pessoal seguiu, e o Tim fala que não é pra eles fazerem isso, e a Yami fica sem entender porque que ele não quer ir ajudar, e o Tim fala que eles já estão se aproximando deles, que não tem por que eles ir atrás deles, e o Ruffy e o pessoal começam a correr desesperado, e o Tim diz pra Yami correr rapidamente pra praia, e ela pergunta o que tá acontecendo, e o Tim diz que eles não podem ficar ali parados e já começa a puxar ela. Nisso a
conselheira fica correndo enquanto olha para trás, e por causa disso ela acaba tropeçando em um galho, e como consequência ela acaba caindo no chão, e a Yami fala pro Tim esperar que a conselheira caiu, e de repente aparece um bicho atrás dela, e o javali vai correndo para poder atacar a conselheira, e a Yami fica assustada perguntando por que é um javali ali, e o Tim já vai correndo para poder ajudar a conselheira, e ele fala pro pessoal não se preocupar com ele, que é pra eles irem até a praia, e isso a Yami fica ali parada ao invés de correr pra praia, e o Rufei se aproxima dela e fala que vai ajudar ela a sair dali, e a Yami fala que não precisa, que ela vai ajudar o Tim, e o Rufei fica bravo perguntando por que ela se importa tanto com aquela pessoa. Nisso o Tim vai se aproximando da conselheira, e ele vai estendendo a mão pra poder pegar nela, nisso ele já vai segurando no braço dela, e ele dá um puxão e joga ela pra trás, mas a Yami acaba segurando a conselheira e pergunta se ela tá bem, e o Tim diz pra eles não ficarem ali conversando, que é pra eles saírem dali logo, mas então o Rufei de repente dá um empurrão no Tim, e aquele javali vai indo avoado na direção dele, e quando o Tim olha pra frente o javali já tá em cima dele, e ele pensa que agora deu ruim, mas rapidamente o Tim já dá um pulo, e o javali acaba passando direto por ele, e o Tim fala que essa foi por pouco, mas o javali acabou fazendo um corte na barriga dele, e a Yami pergunta se o Tim tá ferido, e ele diz pra ela não fazer barulho, que é pra ela se esconder. Nisso aquele javali acaba percebendo a Yami, e ele vai correndo pra cima dela, e o Tim pensa que esse javali pesa pelo menos 300 quilos, e por algum motivo ele tá atacando eles, e que ele não vai poder ficar ali parado vendo a Yami sendo atacada por aquele javali. Nisso ele começa a sair correndo e fala que isso é péssimo, e aquele javali vai indo no ódio pra cima dela, e a Yami em vez de correr dali fica gritando. Nisso o Tim já dá um empurrão na Yami, e aquele javali acaba acertando ele, e naquela pancada ele vai rolando pra longe, e aquele javali fica parado olhando pra ele, e o Tim pensa que ele tem que levantar dali o mais rápido possível, mas de repente aquele javali já vai correndo pra cima dele de novo, e a conselheira e a Yami fica falando pro Tim sair dali rapidamente. Nisso o Tim já dá um pulo pra longe dali, e o javali acaba batendo a cabeça na árvore, e com aquela pancada que o javali deu na árvore ele acaba ficando atordoado, e o Tim pensa que agora é uma boa chance de atacar ele, e a Yami lá atrás pergunta se ele tá bem, e ele fala pra ela se esconder, e o Tim pensa que se ele continuar sendo atacado desse jeito ele vai acabar morrendo ou ficando incapacitado, por isso ele tem que acabar com esse javali rapidamente, e o Rufei fica escondido ali assistindo tudo e se pergunta por que o Tim ainda tá vivo, e ele fala que antes na escola ele não ousava confessar o amor dele pela Yami, que ele só se atreveu a fazer o mesmo curso de nutrição que ela e seguir ela silenciosamente pelas costas, mas agora eles estão todos vivendo numa ilha deserta, e pergunta se essa não é uma oportunidade vinda dos céus pra ele, que tudo que ele precisa agora para que o plano dele dê certo é que o Tim suma dali, e assim a Yami terá que confiar nele no futuro, e dessa forma ele vai conseguir cuidar e proteger ela. Nisso aquele javali já vai pra cima do Tim, e ele pensa que o javali só precisa encostar mais um pouco nele que vai dar certo. Nisso rapidamente ele já se esquiva do ataque do javali, e o Tim joga aquele machado de osso na direção dele, e inesperadamente aquele machado pega bem no botico do javali, e o javali começa a se debater de dor, e parece que agora o bicho ficou no ódio da cara do Tim. Nisso ele já vai indo voado pra cima do Tim, e o Tim começa a correr em direção a uma árvore, e a Yami fica gritando pra ele tomar cuidado, e então o Tim se apoia na árvore e dá um mortal pra trás, e o javali acaba batendo a cabeça na árvore de novo, e o Tim pensa que realmente funcionou o plano dele, e então ele já vai puxando o machado do botico do javali, e o Tim pensa que agora é a hora certa de acabar com ele, e já vai dando umas machadadas no javali, mas depois dessa machadada o javali começa a levantar, e ele vai indo pra atacar o Tim, mas ele se protege com o machado, e logo em seguida ele dá uma bicuda no javali, e ele dá um pulo pra subir em cima do javali, e pensa que a parte superior central dos olhos do javali é o ponto fraco dele, que se ele acertar esse ponto com precisão o javali vai acabar morrendo, e ele fica dando um bocado de pancada no javali, e o Tim se pergunta como é que esse javali tem tanta força assim. Nisso a Yami e o pessoal vai indo pra ajudar o Tim, e eles vão ajudando a imobilizar o javali, enquanto isso o Tim vai enchendo ele de porrada, e ele fica um tempinho ali dando um bocado de porrada no javali, e finalmente ele percebe que o javali não tá mais se mexendo, e então o Tim sai de cima do javali e já vai pegando o machado dele, e logo em seguida já dá uma machadada na cabeça do javali, e ele dá um suspiro de alívio e fala que o javali finalmente morreu, e a Yami pergunta se o Tim tá bem, e ele fala que tá de boa, e ela pergunta se ele tem certeza, e diz que ele tem que estancar esse sangramento rapidamente. Nisso o Rufei aparece falando que o Tim é bem poderoso, que ele acabou com o javali tão grande, e fala que agora eles vão ter comida de sobra pra aquela noite, e o Tim já vai dando uma bicuda no Rufei, e o Rufei pergunta o que ele tá fazendo, e o Tim diz que o Rufei tava planejando acabar com ele, e o Rufei começa a disfarçar perguntando do que o Tim tá falando. Nisso o Tim começa a lembrar do que aconteceu antes, e naquele momento que ele tava caindo ele olhou pra trás, e ele viu que o Rufei fez aquilo de propósito pra acabar com ele, e o Rufei começa a inventar desculpa falando que ele entendeu mal, que ele realmente não tinha planos de acabar com o Tim, que agora há pouco ele tava em pânico e queria que o Tim escapasse daquele javali, mas que ele não conseguiu controlar muito bem a força dele, por isso que ele acabou derrubando o Tim, mas de repente o Tim joga o machado pro Rufei, e diz que se o Rufei quiser acabar com ele tá dando a oportunidade pra ele fazer isso agora, e a Yami depois de escutar aquilo fica brava, e fala pro Rufei não esquecer de que foi o Tim que salvou
salvou ele e pergunta se é assim que ele retribui a gentileza do Tim, e o Rufem fala que ele realmente não queria prejudicar o amigo dele, e o Tim fala que tá tudo bem então, que se o Rufem não quiser acabar com ele vai pegar o machado dele de volta, mas o Rufem rapidamente já vai pegando o machado, e ele diz que não pode perder essa oportunidade, e já vai tentando dar um ataque no Tim. Nisso o Tim dá uma bicuda no braço dele, e em seguida dá um golpe na mão dele para ele soltar o machado, e depois disso já dá uma cotovelada nas caixas dos peitos dele, e naquela pancada o Rufem foi bater lá na árvore, e ele fica gritando falando que aquilo doeu muito, mas sem querer conversa o Tim já dá uma machadada no ombro dele. Nisso o Rufem fica desesperado gritando, e a conselheira tenta intervir falando que provavelmente o Rufem não fez isso de propósito, e ela pede pro Tim poupar ele dessa vez, e pensa que todos eles são alunos da escola, que realmente se um aluno acabar com o outro ali, quando eles voltarem pra China, isso vai ser difícil de explicar para as autoridades, e o Tim fala que ele não planejou acabar com o Rufem, que se ele tivesse planejado isso ele não teria acertado o ombro dele, e o Rufem começa a falar pro Tim dizendo que não queria fazer isso, e o Tim diz que só vai avisar ele uma vez, e que da próxima vez ele não vai ficar de conversa, ele simplesmente vai acabar com o Rufem, e a Yami fala pro Tim esperar um pouco e pergunta se a ferida dele não deve ser tratada imediatamente, e o Tim fala que depois ele vai ver isso, e fala que o cheiro de sangue vai atrair mais feras selvagens, que eles precisam encontrar um pouco de grama e de vinhas, e assim eles vão conseguir arrastar o javali e limpar ele na praia, e o Lisai diz que isso é uma boa ideia, e pensa que aqueles que fazem coisas pelas costas dos companheiros para matar eles são apenas ovelhas negras, e a morte para essas pessoas não é uma coisa para se lamentar, mas que aquele garoto ali, o Tim, ele é uma pessoa poderosa e decisiva em matar com uma boa capacidade prática de combate. Tempinho depois eles estão puxando uma corda feita de vinhas que eles fizeram, e com isso eles vão levando o javali pra praia, e a Yami fala que finalmente eles conseguiram fazer isso, que ela já tá exausta, e o Tim se pergunta o que tá acontecendo com o corpo dele, e então de repente ele acaba desmaiando, e a Yami vai correndo pra poder ajudar ele, e o Lisai diz que o corpo dele tá muito quente, que parece que ele tá com febre, e eles vão olhando aquele ferimento na barriga do Tim, e a conselheira se pergunta quando foi que isso aconteceu com ele, e a Yami fala que aquela ferida parece estar inflamada, e o Lisai pensa que sem remédios a inflamação pode ser fatal, que estima-se que existe centenas de espécies de bactérias nas presas do javali, e ao ser arranhado pela presa do javali, mesmo um pequeno ferimento pode causar infecção e a morte se não for desinfectado, e a Yami pergunta no que o Lisai tá pensando, que se eles não desinfectarem a ferida do Tim agora vai ser tarde demais, e o Tim fala que ele vai tirar uma soneca ali primeiro, que talvez ele fique bem depois que ele acordar, e pensa que numa situação como essa, o que eles vão usar para desinfectar essa ferida, e a Yami briga com o Tim falando pra ele levar isso a sério, que se a ferida dele infeccionar ele pode pegar um tétano, e o Tim pensa que se ele realmente pegar o tétano, ele pode acabar morrendo, mas ele fala pra Yami não se preocupar que ele vai ficar bem, e o Lisai fala que o Tim tá com febre e a ferida deve ser desinfectada imediatamente, e a Yami pergunta o que eles devem usar para desinfectar, que nem sequer eles têm água limpa ali, e isso o Lisai pergunta qual a relação dela e do Tim, se eles são namorados ou algo do tipo, e a Yami fica sem entender porque ele falou isso de repente, e o Lisai fala que existe um método antigo para desinfectar, e a Yami fica empolgada e pergunta pra ele o que é, e o Lisai fala que ela vai ter que usar a urina dela, que esse vai ser o único jeito de salvar o Tim,